Só um instantinho, porque ele inicia a gravação e transcrição. Vamos parar a transcrição. Pronto. Então, meus amores, estamos aqui hoje para falar sobre o mercado de eventos, estratégias e tendências com a Amanda Portal. A Amanda é publicitária, especialista em produção textual, tem MBA em marketing e é mestranda em comunicação na UFPA. Atua há 15 anos na área de comunicação, trabalhou em diversos órgãos públicos, como o Ministério Público, Prodepa e FAMEP. Foi gerente de marketing na Faculdade Adventista da Amazônia e depois da área educacional para as 34 escolas adventistas na região norte do Brasil, além da atuação como professora conteudista de design digital no Centro Universitário Adventista de São Paulo. É empresária, hoje tem sua empresa e essa empresa atende a área de estratégias digitais, design e produção de eventos. E aí precisamos dizer que é apaixonada por gatos também, né? Os gatinhos estão por aí. Colunista esportiva no blog da Fórmula 1 Mulheres no Paddock. Falei certo? Falou, é isso mesmo. Não, Ana, eu sou péssima com os nomes estrangeiros. Eu leio, adoro ler fantasia, né? Aí eu leio o nome das pessoas, porque eu nunca acerto o nome das pessoas. E é sobre isso. Amanda, essa é a minha turma de eventos. Aos poucos os meninos vão chegando, mas tu fica à vontade. A sala é tua, tá? Eu vou desligar meu microfone e minha câmera, mas estou por aqui ouvindo, tá? Porque a minha internet ela continua uma bomba e eu ainda não consegui resolver meu problema com a Oi. Mas eu estou por aqui ouvindo. Amores, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Aproveitem, usem e abusem aí da Amanda para vocês poderem fazer a virada cultural de vocês. Certo? Gente, bom dia. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Para ver se vai dar certo. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim, tá aparecendo. Sim. Nossa, que estranho. Tô vendo. Não tem retorno, né? Eu nunca tinha... Não tem retorno, né? O Teams... Aí eu fico com a sensação de será que estão vendo? Pronto, mas que bom que estão vendo. Bom, gente, bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre algo que eu gosto muito e, na verdade, eu costumo dizer que a produção de eventos não foi algo que eu escolhi, ela me escolheu, né? Foi algo que, conforme eu fui executando meu trabalho ao longo dos anos, eu acabei me encaixando ali por gostar mesmo de estar somando, opinando, conversando, dando ideia. E aí, quando você vê, você, ao invés de estar só, assim, ajudando algum amigo que está organizando alguma coisa, você já está sentado lá dizendo para as pessoas o que fazer, sabe? Mas vocês vão ver que não existe um mistério tão grande por trás da organização de eventos, mas vamos seguir, né, com os slides. Mas, afinal de contas, quem sou eu? Carol já deu um resuminho, né? Mas por que eu vim falar de eventos para vocês, né? Afinal de contas, né, eu já atuo há 15 anos na área de comunicação. 8 anos eu comecei a trabalhar em cobertura de eventos. E mais ou menos assim que eu comecei a produzir eventos, né? E eu produzi evento para 30 e também já produzi evento para 30 mil pessoas. E o que eu aprendi com isso tudo, né? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. Mas primeiro a gente precisa entender um pouquinho, afinal, o que é um evento. Bom, de acordo com o dicionário Oxford, evento é um acontecimento, né? Uma festa, um espetáculo, comemoração ou solenidade, que é organizado por especialistas com objetivos institucionais, comunitários ou promocionais. Por isso, essa área acaba também vinculada diretamente, né, à comunicação. Resumindo do meu jeito, evento é algo organizado com objetivos sociais. E é importante enfatizar isso,
Porque na produção de eventos, o resultado final, né, ele é a junção de vários detalhes e equipes que trabalham em conjunto. Vocês estão ouvindo o carro-som aí? Não está atrapalhando não, né? Gente, eu acredito. Estou ouvindo só no fundo, mas não está atrapalhando não, Ana. Tá tudo certo. Eles botam o carro-som uma hora dessa aqui no condomínio para avisar que trocaram a portaria. Acredita? Olha, gente, isso é algo importantíssimo. Quando vocês vão fazer evento, né? E lembra que evento é qualquer coisa, né? Seja ali... eles têm várias estruturas de evento, né? Inclusive online e offline. Isso aqui é um evento, né? E aí, quando você vai estruturar um evento, você precisa entender muito bem seu público. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, como é que você... O evento aqui, no caso que está acontecendo, é a troca da portaria. E aí, na sua cabeça, o melhor modo de falar com o seu público, que são condôminos, num sábado de manhã, 9 horas, é botando um carro-som. Acho que não tem um grupo do WhatsApp, não? Informativos, né? Que você pode, de repente, imprimir, passar por debaixo da porta das pessoas. Enfim, eles vão colecionar aí várias reclamações, porque talvez eles não entenderam muito bem quem é o público desse evento deles da troca da portaria, né? Então, isso a gente precisa pensar também com muito carinho na hora que a gente vai construir o evento. Porque ele é isso. O resultado final dele, ele é a junção de vários detalhes ou equipes que trabalham em conjunto. E o evento, amigos, ele é 30% técnica, 70% relacionamento. Ou seja, um bom conteúdo e atrações não é tudo, né? Ter uma atração incrível não salva o nosso evento, porque 70% dele é relacionamento. E Maya Angelou, eu não sei falar o nome dela, eu imagino que é Angelou. Ela fala o seguinte, que as pessoas, eu gosto muito dessa frase, elas vão esquecer sobre o que você disse, as pessoas vão se esquecer sobre o que você fez, mas as pessoas nunca vão se esquecer sobre como você as fez se sentirem. E em eventos isso fica muito claro. Não só para quem vai participar do evento, entendam que quando eu falo de que é 70% pessoas, não é só... Essas pessoas não são só as que vão participar, né, como telespectadores do evento, mas também as que vão trabalhar no evento. Elas são importantíssimas, né? Na verdade, o coração do evento. E eu trouxe um vídeo aqui para ilustrar um pouco essa ideia. Ele é bem curtinho. Quando você compartilhar, não está saindo áudio, tu tem que compartilhar o áudio junto, tá? Quando tu vai em compartilhamento, tu tem que marcar compartilhar áudio. Ah, então eu vou compartilhar de novo só para a gente ver esse vídeo aqui. Deixa eu ver. Peraí. Pronto, peraí. Deixa eu parar. Milhares de jovens se reúnem num acampamento com atividades culturais e sociais. 30 mil crianças e adolescentes do Maranhão, Pará e Amapá formaram um grande acampamento em São Luís. É como se surgisse do nada uma pequena vila no parque de exposições da cidade. A realização de um sonho. Muitos olharam para a gente e falaram assim, vocês não vão conseguir. Vocês não são capazes, vocês não têm nem uniforme. E olha onde a gente está aqui hoje, gente, na ilha! São jovens de 10 a 15 anos da Igreja Adventista que se encontram para explorar a natureza e fazer atividades ligadas à liderança e trabalho em equipe. Uma delas é entregar cerca de 10 toneladas de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Me sinto como se eu estivesse cumprindo a minha missão. Eles também participam de concurso de fanfarras e aprendem novos tipos de nós e amarras usados para montar o próprio acampamento. Depois de um dia de atividades, chega a hora de descansar à noite. E para abrigar toda essa gente nessa mini cidade,
foi criado um bairro de lona. 7.000 barracas foram montadas em toda a área. A direção mobilizou os desbravadores, os pais foram mobilizados e é uma alegria imensa ter conseguido realizar esse sonho de várias gerações. Até domingo, o encontro vai ser um lugar de diversão e de fazer amigos. Uma experiência única que ficará marcada para sempre na vida dos jovens. Imagina um menino que saiu lá do Oiapoque, que nunca saiu da sua cidade, andou 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias para chegar aqui e ver todo esse cenário preparado para que eles possam perceber que ele não está sozinho no mundo, mas ele tem uma multidão que pensa como ele, com saúde, com visão e com perspectiva. Tá. Agora eu preciso voltar a apresentar o negócio. Pronto. Milhares de jovens se reúnem num acampamento. Foi. Eu não preciso, acho que nem comentar com vocês que para esse grupo esse evento foi inesquecível, né? Os desbravadores, para quem não conhece, eles são como se fossem os escoteiros, só que eles são da Igreja Adventista. E nesse evento, que aconteceu em novembro do ano passado, nós reunimos 30.000 pessoas. Foi uma mini cidade estruturada, foi mais ou menos um ano de produção intensa. Na verdade, a produção desse evento começou muito antes, com as coordenações gerais, mas uns 2 anos antes. Mas 1 ano antes foi quando a gente começou efetivamente a fechar detalhes e começar a montar as subequipes, né? Mas isso é para deixar claro que é para isso que a gente promove evento, para emocionar pessoas, para envolver pessoas, para fazer elas se sentirem importantes e cumprir um propósito importante sobre cada evento, porque todo evento tem sim uma finalidade. E como é que a gente faz isso, afinal de contas? Independente da quantidade, agora a gente vai falar sobre passo a passo. Evento tem suas etapas de produção, né? Geralmente dividido em pré-evento, evento e pós-evento. A mais demorada e uma das mais importantes é o pré-evento. Mas, não menos importante, claro, o próprio evento. Mas, no pré-evento, a gente até já consegue sentir um pouco se o evento vai ser um sucesso ou não vai, né? No andamento dessas etapas. E o pós-evento, que terminando o evento não acabou, né? O evento em si, a gente tem uma responsabilidade não só com a equipe que estava conosco, mas com as atrações, né? De dar um feedback, de conversar, de, enfim, garantir que se a gente estiver envolvido em próximos eventos, essas pessoas também estejam com a gente. Infelizmente, não é só ligar para a atração e pedir para ela aparecer, né? Uma pena. Mas, então, vamos nos desesperar com calma. Pré-evento. Briefing. Primeira coisa é o briefing. Briefing em inglês significa resumir e, basicamente, esse é o momento para você coletar informações e resumir tudo o que vai acontecer. Anote o máximo de informações possíveis, tá? Eu tenho esse modelinho básico de briefing, que basicamente são as perguntas base, mas esse aqui eu meio que dei uma ajustada e coloquei as perguntas que eu gosto, que eu costumo de preencher e fazer. Que é o quê? Quem é o cliente? A Carol compartilhou comigo que vocês vão produzir a virada cultural, né? E o cliente, nesse caso, é a Estácio, né? Produto, nome do evento, né? Data do evento. É importante a gente delimitar ali o espaço. Gente, pode parecer bobagem, mas vocês terem em algum lugar isso organizado é importante porque a memória da gente vai falhando, né? E aí você pode sempre buscar aquela informação naquele arquivo onde está organizado. Responsáveis, aí você vai elencar a equipe que vai trabalhar com você na produção,
local onde isso acontecerá. E é importante a gente ter sempre isso em mente, né? Porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas até as decisões que você vai tomar, dependendo do local, elas vão precisar de estruturas diferentes, né? Tema é a altitude do evento, né? Atrações, o que você conseguiu fechar, o que vai ter, não vai ter. Orçamento, verba disponível, né? Se vai ser de patrocínio, se não vai ser, como é que vocês vão organizar. Resumo, ali eu costumo colocar vários detalhes do que a gente vai ter do evento, tá? E público para quem é esse evento. E isso é importantíssimo, né? E anote tudo que for possível, né? Além do que, de repente, não está elencado aí, você for sentindo que vai ser importante, você vai detalhando. O que eu sempre sugiro? Quando chamam vocês para fazer um evento, produzir um evento, sempre já vão montando com o cliente, com quem chamou, esse briefing detalhado para que vocês possam conseguir pensar o evento melhor, né? Com esses objetivos traçados e de acordo com o orçamento disponível, você deve colocar na balança que itens vão fazer ou não farão parte da execução, né, desse evento. O diretor-geral, nesse caso, o diretor-geral e o produtor precisam estar sempre muito bem alinhados, né? E devem saber de cada detalhe para gerenciar melhor os recursos e a equipe. Nessa foto, eu trabalhei especificamente nesse evento, né, nesse acampamento, na parte da TV. Eu estava trabalhando nessa equipe de produção e esse era o local. É porque a gente tinha, além das inúmeras equipes de produção para um evento tão grande, a gente tinha uma equipe de produção bem grande. Só na comunicação a gente tinha, se eu não me engano, 20 e poucas pessoas, e elas eram divididas por suas execuções, né? Tinha a equipe que estava cuidando só dos registros, a gente tinha um podcast que acontecia também paralelamente à programação, e eu estava produzindo a programação desta TV, que basicamente era uma TV online que era para a gente conseguir registrar, mostrar o que estava sendo registrado, né, também, e registrar algumas matérias para passar no YouTube e deixar não só os pais mais tranquilos, porque afinal de contas a gente está falando de crianças e adolescentes, né? E também deixar um registro para que quando eles voltassem para casa, porque sim, lá não dava para assistir. Vocês imaginam 30 mil pessoas reunidas tentando acessar a rede 3G, 4G, né? Então, lá não tinha internet muito boa. Mas quando eles voltaram para casa, puderam acompanhar também, se ver nos vídeos, enfim, porque a gente se preocupou com essa estrutura. E aí a gente tinha uma equipe de apresentadores que ficavam lá ao vivo, e a gente tinha os momentos de entrevista, além de algumas matérias que a gente veiculava ao longo do programa. E por que eu estou explicando isso? Porque para a gente chegar nesse formato, né, de ter uma mini TV funcionando dentro do evento, a gente pensou também no evento. Como é que a gente pode ter um produto comunicacional dentro do evento que a gente consiga deixar os pais mais tranquilos e registrar o evento para eles, né? A gente vai só no fim do evento, no fim do dia, soltar uns vídeos editados. Não, a gente decidiu envolvê-los nesse processo também, e às vezes eles eram convidados para entrevistas, as atrações eram convidadas para as entrevistas. E essa foi a estrutura que a gente conseguiu montar lá, né? Tendo em vista que para tanta gente reunida, a gente precisou construir até algumas coisas no local onde aconteceu, foi em São Luís, no Maranhão. E a TV acontecia em um container. E, claro, calor e tudo, a gente precisou pensar em isolamento térmico, precisamos pensar em estrutura de ar-condicionado, e vários detalhezinhos, né? Mas eu estou falando desses detalhes para que a gente sempre pense que, para chegar neles, a gente precisa conhecer o nosso público, né? A definição do público é muito importante para determinar não só esses objetivos,
de alcance, né, desse evento, mas também serve para estipular a quantidade de pessoas esperadas, o que influenciará bastante na data e local. Como a nossa equipe não era uma equipe muito grande, a equipe da TV tinha 10 pessoas, né, entre cinegrafistas, produtores, repórteres que saíam para gravação. E a gente tinha também engenheiro de áudio, porque no momento que estava acontecendo coisas no palco, a gente também retransmitia, então ele também tinha essa responsabilidade de receber o áudio que vinha do palco e repassar com qualidade para a transmissão. Então, assim, o objetivo desse evento, né, e o objetivo do que a gente estava fazendo ali era o que guiava a nossa tomada de decisões. E é assim que a gente acaba definindo, né? Se a gente vai colocar, por exemplo, eu até trouxe um exemplo aqui, né? Dinheiro em um coffee break, no caso, para um evento corporativo, ou num ônibus para um coral infantil, de repente, se for um evento de Dia das Mães. Né? Tudo a ser definido precisa ter relevância de acordo com o objetivo do evento e com o perfil das pessoas que vão frequentar esse evento. Pergunte-se sempre, né? Como reitero, a relevância de cada item, de cada detalhe, de cada atração é de acordo com o objetivo desse evento. Como assim, Amanda? Ficar me perguntando, um ciclo de palestras é melhor acontecer em um auditório ou em um ginásio? E a gente pensa isso não só do ponto de vista estético, de organizar as pessoas lá dentro sentadas, mas e o áudio, né? E o vídeo? E o palestrante? Como é que vai ser a logística para isso tudo, né? Até eu costumo falar que um produtor de evento, ele precisa não só ser uma pessoa que gosta de resolver problema, que gosta de pensar em soluções, mas também que é uma pessoa que se questiona o tempo inteiro, né? De será que aquilo ali é o melhor mesmo? Mesmo que você já esteja acostumado a fazer naquele formato, mesmo que não, todo ano a virada cultural acontece nesse local, com esse estilo de atrações. Tá, mas poderia ser um pouco diferente? E se a gente trouxesse tal coisa? Sabe? A gente é legal ter esse olhar. Mas se você também não tem, de repente, essa pegada tão grande para pensar diferente, talvez você não precise ser o produtor geral, por exemplo, que vai tomar essas decisões, mas você, se é mais organizado, pode ajudar em outras frentes, e eu vou falar um pouco mais sobre esse perfil de equipe, tá? Pré-evento. Seguinte, com base nesse briefing, a gente vai fazer o quê? Se planejar, né? Por exemplo, para evento com venda de ingressos ou gratuitos, sempre a gente precisa pensar num planejamento de divulgação para garantir que o público esteja lá no dia que o evento vai acontecer. Então, por mais que vocês, de repente, estejam à frente de uma equipe que vai cuidar especificamente de uma atração ou de algo assim, mas você também tem um pouco de responsabilidade com a divulgação do evento, né? Você também é embaixador desse evento por estar envolvido nele. Então, como é que as pessoas vão chegar aqui? De onde elas vão vir? Eu estou conseguindo divulgar o suficiente? Será que essa atração que eu convidei também pode me ajudar com essa divulgação? E eu não posso enviar para ela um material digital para ela estar compartilhando nos grupos? É legal a gente sempre estar pensando em como amplificar isso, né? Esse processo de divulgação. E o grande objetivo do evento, gente, é o foco na experiência do participante. E por isso o planejamento é tão importante, porque ele define o que vai ser feito para que o participante saia melhor do que entrou. Não dá para ele sair pior, né, gente? E para isso o produtor precisa ter olhos atentos, né, e pensamento rápido. E isso é importante porque assim, eu já participei de situações e de eventos que tiveram assim problemáticas e situações, coisas simples, como higienização. Eu não sei se vocês já aconteceu com vocês, de
de repente, um local resolver fazer um evento, o local é até bem estruturado, mas nesse dia ele recebeu tantas pessoas e aí tem tanta gente frequentando o banheiro que o banheiro fica super lotado, cheio de papel no vaso sanitário, no cesto de lixo, já transbordando, e aí você gera aquela sensação de falta de higiene, e aí você que queria divulgar aquele local como um local interessante, você acaba divulgando ele como um local ruim, né? E aí a pessoa que visitou o banheiro às vezes fica aí, não gostei desse local porque ele é desse jeito. E por incrível que pareça, isso acontece, gente, bastante. E quem está participando do evento não precisa ficar pensando coisas como, não, acho que está assim, só porque hoje é dia de evento, normalmente não é assim. Na verdade, isso é trabalho do produtor. Então, a gente precisa ter sempre em mente que a gente precisa prever esses detalhes. Então, assim como tem evento grandes, né, a partir de uma certa quantidade de pessoas, que a gente precisa pensar em coisas como ambulância, equipe de saúde, tem eventos que a gente também tem que pensar, e isso é bem importante, em reforço para a equipe de higienização, né, de segurança e etc. E aí, para isso, eu sempre recomendo que a gente trabalhe com checklists, né, bem detalhados. Eu botei aqui um bem resumido, na verdade, de coisas que a gente já enxerga que geralmente precisa fazer de cara, né, que é a reunião de briefing, definir orçamento, montar programação, lista de coisa que vai acontecer. Não é programação detalhada. O ideal é que a programação tenha o máximo de detalhamento possível, porque o evento não começa com a pessoa dando bom dia. Na verdade, antes da pessoa dar bom dia ali e começar algo, alguém mandou uma mensagem para aquela pessoa chamando ela para ela estar lá. Alguém colocou ela posicionada com o microfone na mão, né? Quem vai falar com essa pessoa? Quem é que vai fazer essa logística de garantir que o apresentador esteja lá naquele horário combinado para o evento começar com o microfone na mão? Então, isso é algo que o produtor precisa ter detalhado no programa dele, né? Não, fulano vai colocar o apresentador ali 5 minutinhos antes, já com o microfone na mão, para que a gente comece pontualmente, né? E aí a gente vai dar o sinal, vai ter um coordenador que vai ficar de olho nisso, né? Vai dar um sinal para ele entrar e sair do palco, para que a gente não tenha esses buracos, né? De alguém desce e fica sem ninguém ali, não acontecendo nada. Quem vai garantir essas coisas? Então, esses pequenos detalhes, o apresentador vai precisar ter um programa na mão, ou ele vai exibir um vídeo. Essa mídia já está com a equipe de som e iluminação, né? Que estrutura esse som vai funcionar? Alguém testou essa mídia? Essas preocupações todas é problema do produtor, e ele precisa estar colocando esses detalhes também na sua programação, né? Na parte de observações. Definir estratégia de divulgação, né? Às vezes não é de responsabilidade da equipe, mas até a estratégia, por exemplo, de divulgar que aquela atração foi fechada, que ela foi organizada, é responsável de quem está fechando os detalhes, né? Negociação de patrocínios e parcerias, e nessa hora a gente precisa se preocupar com vários pormenores, como quem vai pagar, como vai pagar, precisa de documento, vai precisar de nota fiscal, né? Quais serão os prazos, vai ser pago 50% antes, 50% depois, como vamos fazer isso tudo, né? Definir equipes, importantíssimo, tá? E quem for coordenar, ter sempre em mente que não só os participantes, né, são muito importantes, mas os membros da equipe também são as pessoas que garantem que o evento aconteça. Então, nessa hora, a gente precisa ter muito cuidado, não só de definir pessoas que vão somar com a gente, mas de depois definido, depois de trabalhando junto, não adianta resolver dizer que não deu certo. Já está funcionando, já está rodando, então vocês precisam se adaptar e se organizar para que funcione, para que a equipe funcione redondinho o máximo possível.
Em algumas situações, vocês vão precisar fazer mapa de palco, né? Ou de apresentação, marcar direitinho onde cada um vai ficar. Isso são coisas que a gente precisa se perguntar, porque fulano vai se apresentar aqui nesse auditório. Ok, o palco tem 10 metros, o fulano não tem nem mal tem um de largura. Onde a gente vai botar ele nesses 10 metros? Né? Qual seria o melhor local para ser visível, ou ele se apresentando e também agradável para o público assistir? Definir também roteiro de iluminação, se for trabalhar com isso, né? Tipos de iluminação, vai usar moving, vai usar LED, o que vai fazer? Definir translado, porque ninguém não é que nem no Harry Potter, que a gente aparata e desaparata e aparece num lugar, né? As pessoas chegam lá de alguma forma, né? Vocês vão dar esse suporte para essas pessoas? Não vão dar? Elas vão no carro próprio, precisa de estacionamento? Se não forem, vocês vão pedir para alguém buscar? Quem é essa pessoa que vai ficar responsável? Essa pessoa que vai ficar responsável já está ligada que precisa ir buscar essa pessoa a tal horário? Gente, alarme, são vários recursos que a gente pode estar usando para não esquecer e conseguir gerenciar isso aí para que tudo funcione, tá? Porque como costumam dizer, delegar tarefas não significa delargar. A gente tem que delegar, mas também acompanhar se elas estão sendo feitas. Né? Então, é legal dar um toque nos membros da equipe. Né? E aí, amigo, você ficou de buscar, né? Agora o apresentador, daqui a pouquinho, não esquece, viu? Ele, não, tô ligado e tal. Saiba, né? Quem for ficar nessa posição de acompanhamento, e isso é bom estar definido na equipe, que a pessoa que fica acompanhando os processos e avisando, ela não é uma pessoa que vai te questionar, te lembrar e te perguntar, porque você é um incompetente e vai esquecer as coisas, né? É porque aquilo é função dela, garantir que não hajam ruídos e minimizar os erros do evento. Então, para isso, eu sempre recomendo que você tenha uma pessoa que fica conferindo o trabalho de todo mundo. E é bom sempre na comunicação, no briefing, na reunião prévia, dizer, olha, gente, fulano vai estar acompanhando vocês nessa jornada da produção do evento, ela vai mandar mensagem perguntando se você já fez tal coisa, se fulano já fez tal coisa, e é um trabalho importante, vai ser o processo dela. Então, o seu trabalho é só responder se foi feito ou não e em que processo está, sabe? Eu gosto muito de ter alguém acompanhando isso. Na verdade, geralmente sou eu que faço isso, né? Por geralmente ficar nessa parte da produção geral. E sempre deixo claro, gente, a pergunta que eu estou fazendo não é porque eu acho que você não tem competência para fazer o que foi dito. É porque a gente minimiza erros, sempre fazendo checagem. E até consegue prever também erros futuros ou algo do tipo, né? Que às vezes, quando a gente vai checar com alguém, e aí, você já conseguiu buscar fulana? Vai dar certo? Aí a pessoa te dá, às vezes, um feedback que ela estava até com vergonha de dar, de repente, olha, eu já ia te mandar mensagem, furou pneu aqui, e eu tô em tal local, não sei o que fazer. Opa, você já sabe que já tem algo para resolver, já liga para uma outra pessoa para ir buscar o apresentador. Então, é bem importante ter essa pessoa, porque ela ajuda todo mundo, né? Definir locações e aquisição de objetos, porque o carro som de novo, gente. Porque, veja, se vai ter alguém apresentando, por exemplo, ela vai usar o microfone, esse microfone provavelmente vai estar ligado a um som, esse som vai estar ligado a uma mesa, né, de áudio. Isso vai ficar onde? De onde vem esta mesa? De onde vem este som? E este microfone? Quem vai trazer isso? A gente vai alugar? O apresentador já tem alguma estrutura própria dele? São coisas que a gente precisa perguntar. Né? Se não for alugar, se for comprar, a gente precisa fechar roteiro de compras, né? Quais são os itens que precisarão ser comprados, né? A gente vai comprar alguma coisinha para dar, de repente, de brinde para a pessoa que nos ajudou, para o apresentador no final, definimos ali, tá? Artes do evento, mídias, né? E quando eu falo mídias do evento, eu falo, tipo, esse apresentador vai trazer um áudio, vai ter uma trilha sonora, antes dele entrar, vai ficar esses minutinhos antes do evento começar, vai ficar tudo silêncio. Quando o evento começar é que começa
Ou a gente pode botar, de repente, uma musiquinha ambiente, né, para quem for chegando antes. E essas músicas ambientes, quem vai selecionar? Convida onde? Então, basicamente, o produtor é essa pessoa que fica o tempo inteiro fazendo pergunta, né? Não para as pessoas, mas para si e também para as pessoas, né? Caso ele perceba que ele não encontra essa resposta, vai ficar perguntando para resolver e preencher essas lacunas. Sempre agende reuniões, tá? A equipe precisa estar a par sobre o que cada um está fazendo, sobre o que está acontecendo, porque quando acontece um problema, como, por exemplo, faltou o microfone do apresentador. O apresentador chegou tudo menos o microfone. E aí, quem está lá naquela hora não é o produtor geral, é uma outra pessoa da equipe que, de repente, está responsável pela logística desse apresentador, porque o produtor está resolvendo uma outra coisa ali perto ou distante. E aí, se a pessoa da logística não souber nem de onde vem esse microfone, ela não tem como ajudar. Ela vai ficar se questionando: você não trouxe o microfone? Ele, não, era para trazer. Aí fica aquela coisa, sabe? Mas o que a pessoa, quando está por dentro dos procedimentos, pode ajudar? Nossa, cadê o microfone dele? Eu já sei que o microfone era a responsabilidade da equipe que veio com o som. Vou lá na equipe do som. Gente, o microfone dele já está pronto? E olha, a gente não conseguiu trazer. Não conseguiu trazer. O que a gente faz agora? Né? Vou pegar... Deus, o emoji. O que eu vou fazer agora? Eu posso pegar e, de repente, conversar com uma outra equipe, ver se uma outra pessoa teria um microfone para ajudar a gente ali naquele momento, porque eu tenho essa visão de quem está trabalhando com o quê e quem poderia, né, me ajudar a apagar esse incêndio. E pesquisa. Eu gosto muito de trabalhar com pesquisa no final de evento. Eu acho muito legal porque a gente consegue mensurar o que deu certo, porque uma coisa é a minha opinião, outra coisa é a opinião de quem está participando, né? E a gente consegue mensurar bem o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente pode aprimorar. E sobre isso, é muito importante ter em mente quem é o público, né? Como eu já falei anteriormente. E eu falo isso porque eu já coordenei o evento uma vez que a gente era um treinamento para vendas, né? Matrículas escolares, mas era um público escola cristã, né? Aí o que aconteceu? A gente conseguiu uma vendedora do grupo Hard Rock, incrível, ela assim, trabalha bem legal com mapa de venda, ela tem uma vivência muito grande e conseguiu passar para a gente, na palestra dela, vários e vários detalhes que talvez um outro não conseguisse, assim, né? Só que por ela não ser do grupo, e é natural isso, né? A gente, às vezes, se comunica de forma diferente. E eu lembro que na palestra dela, eu acho que ela falou um palavrão no meio da palestra, e isso gerou um certo desconforto com as pessoas, e foi interessante que isso apareceu na pesquisa. E aí você fica, nossa, gente, quanta bobagem, né? Porque, assim, uma palestrante incrível, com um conteúdo muito importante, maravilhoso, e aí, porque ela falou uma palavrinha e algo específico fez com que esse grupo olhasse diferente as coisas que ela falou e olhasse diferente a organização do evento. Né? Isso aparece lá. E aí, a PLP a pontuação, né, dessa parte, né, dos palestrantes e tudo, foi bem menor que nos anos anteriores. E aí a gente pediu para justificar e muitos falaram esse ponto, né, que para eles foi muito desconfortável. Paciência, era o público do evento, né? E aí você, enquanto organizador do evento, precisa pensar nesses pormenores. Né? Até que ponto esse palestrante eu consigo alinhar com esse grupo que vai participar do evento, de forma que você não tenha prejuízos
de intercorrência, porque lembra daquilo que a gente falou, que eu já falei anteriormente, que no fim das contas o foco desse evento é o relacionamento, é a relação com o cliente, é o que a gente vai construir dali para frente. Então não dá para ignorar. Checklist de orçamento, né? Essas planilhas, gente, são minhas mesmo, e aí eu disponibilizei um link e eu vou compartilhar com vocês no final o linkzinho de um grupo que eu tenho, que eu vou colocar esses documentos lá para vocês, já até tem alguns dentro do Drive, tá? E planilha de programação, como eu falei para vocês, com tudo bem detalhado, quem vai fazer o quê, quem é responsável pelo som, pelo vídeo, pela produção, o que vai ter. Porque, assim, às vezes, enquanto está rolando um áudio específico, está rodando um vídeo, ou tem uma imagem de alguma outra coisa, e o que a iluminação vai estar fazendo, e quem é o responsável de cada etapa, para que a gente possa saber para onde correr quando alguma coisa dá errado, ou quando está faltando alguém para entrar, enfim. Detalhem o máximo possível. E para isso, né, para trabalhar com esses detalhes, a gente tem inúmeras ferramentas, né, para trabalhar com esses acompanhamentos. Tem pagas e gratuitas, mas eu creio que todas elas têm recursos, tem o modo de usar gratuitamente, né? Eu já usei todas elas. Eu só não tenho muita experiência com o Monday, mas todas elas você consegue fazer uma gestão dos seus processos. E esse evento especificamente que eu contei para vocês, que eu estava nessa equipe, eu usei o Notion, porque era uma ferramenta que a equipe já sabia usar. Né? Isso é importante. Não dá para a gente... eu vou ser super inovador, vou usar o ClickUp. Mas aí a equipe inteira não sabe usar, ninguém consegue acessar os recursos, os documentos, aí você complica. Lembra de preocupar, né, com o cliente, e nesse caso é a sua própria equipe e ela precisa saber usar. A não ser que você vá dar um curso da ferramenta para a equipe e eles tenham tempo para aprender e vontade, melhor sempre usar a ferramenta que eles já estão acostumados. Mas eu gosto muito dessa aqui, o Notion, e nesse caso, como eles sabiam usar, a gente fez a gestão das coisas por aqui. E aí, aqui eu coloquei alguns lembretes que eram coisas que eu sabia que eu tinha que fazer todos os dias. Fechar a programação da TV, né? Porque por mais que eu já cheguei nesse evento meses antes com uma programação prévia, como era um acampamento, né? As coisas aconteciam ali. Então, se um repórter saiu para gravar uma programação X, essa programação deu errado, não aconteceu, eu precisava ajustar a grade da TV, né? Então, assim, imprimir essa programação todos os dias, depois de tudo gravado, organizado, a gente colocava ali, depois que a gente fechava o programa, já definia ela. Tinha, isso aqui na verdade é algo bem específico, porque a gente tinha aqui na equipe de redes sociais, geralmente eles geravam um resumo do dia, e a gente também exibia esse resumo na TV. Confirmar a Blitz a parte do ao vivo, né? Criar o link diariamente de transmissão dessa programação para compartilhar nos grupos de WhatsApp e tudo, e fechar G6 de todo mundo que ia entrar para o editor de vídeo poder produzir o G6 e organizar. Então, isso eram coisas que eu tinha que fazer todos os dias, e foram 5 dias de TV, né, acompanhando o evento. Então, era importante eu ter esses lembretes aí, porque eu sempre ticava eles conforme ia acontecendo, e depois, no outro dia, eu tirava os tiques para colocar outra vez, enfim. Links e programação detalhada, aquela programação do Excel, por mais que eu estava usando o Notion aqui, a gente também fez no Excel detalhado, porque às vezes até a própria apresentadora, quando precisava colocar a cabeça do programa e alguma coisa assim, ela também já ia mexendo ali no Excel mesmo. Então, uma planilha colaborativa, às vezes, torna tudo mais fácil. Como o Notion é uma ferramenta online e precisa de uma internet rodando legalzinho, o Excel facilitava um pouco nisso, porque tinha momentos que a gente ficava ali meio com problema de internet, porque a gente tinha um link próprio, mas
às vezes dava errado. Então, ter essa programação ali no Excel offline ajudava muito. E esse aqui era o cronograma que a gente tinha, e aí, basicamente, o que eu colocava? Isso aqui era legal que a gente conseguia exibir nas nossas reuniões prévias diárias, e eu colocava lá, a gente tinha a TV que ficava rodando o BG enquanto ela estava apresentando, mas enquanto a gente estava fora, né, eu conseguia exibir e bater a programação com cada um. O legal do Notion é que, além de você poder colocar datas e tal, e status, cada texto deste aqui, ele é clicável e ele é uma pasta. Então, por exemplo, quando eles clicavam nesse título, eles iam direto para a pauta detalhada da matéria, para que a responsável, né, a pessoa que iria sair para gravar, já tivesse informações prévias e básicas do que perguntar, de como falar, de como conduzir aquilo ali. E aí eu já consegui deixar o editor de vídeo designado e o status, né? Se já foi para gravação, se não foi para gravação, e que dia que a gente iria colocar aquela matéria, porque por mais que a gente programasse uma data, às vezes não dava certo de ou terminar de editar, ou de organizar alguma coisa, e às vezes a matéria acabava entrando em outro dia. Sobre esse assunto de se organizar, eu recomendo muito esse livro. Não sei se algum de vocês já conhecem, mas eu gosto muito, que é Criando um Segundo Cérebro, do Tiago Forte. E, basicamente, ele é um livro que te ajuda a organizar o seu conhecimento e usá-lo, né, em projetos e metas, né? Ele traz exemplos e te ajuda a pensar em como conectar essas ideias e perceber padrões para fazer essas organizações. Porque, por exemplo, esse template que eu mostrei para vocês do Notion, fui eu que criei, né? E essa é a vantagem do Notion. Então, eu criei ele adaptado para a minha necessidade. Com o tempo, vocês vão desenvolvendo essas habilidades, mas esse livro ajuda muito nisso, de você conseguir e perceber esses padrões de informação que você precisa classificar e organizar e ajustar da melhor forma possível. E aqui, nesse livro, ele te ajuda a gastar menos tempo com isso, né? E, claro, tornando esse processo mais eficaz. E eu criei também um template para vocês no Notion. Eu não sei se vocês têm muita habilidade com o Notion, mas eu vou compartilhar lá no grupo também. E é um template básico, porque cada evento tem uma necessidade, cada evento tem um estilo, mas tudo isso aqui é editável. Vocês só precisam fazer uma cópia para vocês do template para começar a usar. Mas essa aqui é a cabeça, né, a parte superior do template, que aí vocês vão poder colocar o lembrete de vocês, alguns prazos fixos, e na parte de baixo, né, descendo um pouco a barra de rolagem, eu botei um calendário aqui, né, ampliado para a gente ver as tarefas por datas, detalhamento das atrações, de repente contato, telefone, lista de necessidades, né, logísticas e tudo, checklist de coisas a serem realizadas, né, de repente, escrever a proposta do evento, reunir com a equipe, né, definir o checklist, ir atrás dos itens, enfim. Vocês podem ver que tem esses maisinhos aqui, e eles são locais onde você pode acrescentar colunas, estilos de página e novas informações, né? Aqui também, novo. E aqui mais detalhes das atrações, de quem está responsável, de repente, por cada coisa. Eu sei que, Amanda, mas ambos são estilos de checklist, isso não é uma redundância, porque, assim, eu tentei fazer um template que fosse atender diversos formatos de evento. Então, conforme vocês vão sentindo necessidade, vocês só vão ajustando, deletando coisa, né? O Notion é legal por isso. Mas nada disso, ferramenta nenhuma importa sem as pessoas. O sucesso dessa equipe, que foi esse grupo que trabalhou nessa TV comigo, veio da gestão de pessoas. Porque essas pessoas são técnicas, são competentes, elas sabem o que precisa ser feito, mas se você for grosseiro, tirano, chato, sobrecarregado, elas não vão comprar o jogo. E não interessa se elas estão sendo pagas para isso, se vale nota. Gente, as pessoas em evento, elas têm uma habilidade única de largar tudo para o alto e dizer para o produtor assim, você que se vira então, se você vai me tratar desse jeito. E, inclusive, até aquelas pessoas que você
nunca teve problema, em evento aparece um problema com essa pessoa que você nunca teve. Então, é legal que o produtor geral, essa pessoa que vai coordenar esse grupinho, seja uma pessoa que consiga respirar fundo antes de responder, né? Tenha esse tato maior com as pessoas. Porque, às vezes, o que as pessoas precisam não é alguém brigando, mas alguém entendendo e compreendendo os processos. Eu tinha, nesse grupo, inclusive, um editor de vídeo muito bom. E eu tenho um perfil bem mais generalista. Bato foto, edito vídeo, faço inúmeras coisas, mas por esse perfil não sou tão especialista, às vezes, na edição de vídeo, naquela fotografia. E ele era, assim, um especialista muito bom na área de edição de vídeo. Mas ele tinha certo jeitinho de lidar com as coisas que, às vezes, desorganizava ele. E a gente estava num container, né? Na verdade, todo mundo trabalhando junto, e aí cada um tem um jeito diferente, tem gente que é mais bagunceiro, tem gente que não é, tem gente que é mais barulhento, tem gente que não é, tem gente que precisa de silêncio. Enfim, eu percebi que aquele ambiente às vezes dava uma desorganizada no jeito dele, né? Apesar de ser uma ótima pessoa. E aí teve dia da pessoa quase surtar porque encontrou um copo do lado do computador. E eu entendo, né, gente? Porque, vê, você tem ali um equipamento caro de edição, né? Tava todo mundo montou sua própria ilha e tudo. E aí tem um copo d'água do lado que, tipo, o menor baque você destrói ali 50 mil reais de equipamento. Então, não tem como você não ficar nervoso com isso. Mas isso, inclusive, quando aconteceu, foi algo que a pessoa quase para de trabalhar, né? E eu falei, não, calma, respira, isso não vai mais acontecer, vou garantir que isso não aconteça mais. Comecei a catar os copos e ajustar. E aí eu pensei naquilo, eu falei, cara, isso é um problema real, né? Ninguém pode ficar... E a gente não sabe nem quem foi que colocou esse copo d'água perto do computador dele. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ficar pensando assim, cara, eu preciso fazer com que ele trabalhe no grupo confortável e não fique se preocupando com isso, porque minha tarefa enquanto produtora geral é garantir isso também. E, ao mesmo tempo, também zelar pelos equipamentos, zelar que as pessoas estejam cuidando das coisas. Então, eu comecei a desenvolver uma logística ali, da gente estar sempre mantendo a sala limpa e organizada e evitando copos ao redor. Então, por mais que eu falasse, né, gente, olha, a gente vai começar a trabalhar agora e tal, mas olha, vamos tirar os copos, não vamos deixar essas coisas ao lado de computadores. Se você bebeu água, jogue logo no lixo o copo. Se você não vai beber tudo, põe ali tinha um frigobar, né? Põe no frigobar, mas não deixe do lado dos equipamentos. Por mais que eu falasse isso, as pessoas esquecem. Então, eu ficava catando copo em muitos momentos ao longo. Mas eu percebi que aquilo dava segurança para ele, né? Fazia com que isso fosse algo menos uma coisa que ele se preocupasse, fora o fato de ele ter se sentido ouvido também, né, e entendido diante de uma preocupação que é super relevante mesmo. Mas, assim, pode parecer uma bobagem. Ai, Amanda, então quer dizer que você estudou 15 anos para catar copo? Não. Eu não atuo há muitos anos para isso, mas para entender e conseguir identificar, né, comportamento de pessoas e necessidades da equipe, e ao ponto de entender que se catar copo vai ser algo que vai garantir com que o meu vídeo saia com eficiência, o meu editor esteja tranquilo, é isso que eu vou fazer, né? E eu acho que é meio que essa preocupação que a gente precisa ter quando está produzindo, que não é sobre que tarefa incrível e importante eu vou fazer, mas quais tarefas eu posso estar desenvolvendo, que lacunas eu posso estar preenchendo e resolvendo para que o serviço saia da melhor forma possível e os objetivos sejam alcançados, né? Não mate o coleguinha, dá muita vontade de matar todos os seus amigos nessa época. Evento estressa mesmo, mas a gente precisa se controlar e se organizar, né? E entender que o mais importante de tudo, eventos têm início, tem meio, tem fim. Eles acabam e as pessoas ficam. Então, não adianta a gente resolver se estressar e se descontrolar
e surtar com todo mundo, porque depois essas pessoas ainda vão estar lá. O evento acaba, mas seus amigos você ainda vai ter que lidar. Então, reflita sobre isso. Tenha um plano B para tudo, tá? Desde, ai, gente, se o microfone dá errado, o que eu faço? Tem o contato de alguém que alugue o microfone, sabe? Uma pessoa que, de repente, trabalha naquele final de semana e que, se você pudesse ligar, ela arranjasse um alugado lá para você do nada, sabe? Tem essas coisas em mente. Se a atração não vier, o que acontece? Você vai lá para frente apresentar? Vai cantar? Não? Não vai? Então quem é que vai? Se a atração não aparecer. São essas coisas, né? Porque tudo pode dar errado. E dá, viu, gente? Parece que é teste do produtor de evento. Tudo dá errado. E a gente Esse riso é sempre de desespero, tá, gente? A gente sempre ri de desespero. É isso mesmo, Carol. Porque tudo que tiver para dar errado vai dar. E é interessante porque eu acho assim que, na verdade, depois de eventos parece que você fica forjado, assim. Você se torna uma pessoa diferenciada. Você vai adquirir novos skills, pensem nisso. Principalmente de resolver coisas. Porque tudo acontece. E sobre isso tudo, né? Use, nesse caso, gente, ferramentas que vai ajudar você a se conectar com essas pessoas, né? Não tem melhor ferramenta, não tem melhor processo, não tem melhor procedimento. O melhor vai ser aquele que vai facilitar e ajudar vocês. Sobre isso, nem são livros especificamente sobre eventos, mas eu gosto muito desses dois livros, porque eles falam dessa questão de relacionamento com as pessoas. E eu parto do princípio de que todo mundo é cliente, né? Então, seja do evento, seja da produção do evento, seja de telespectador do evento, mas esses dois livros, o Gratidão, do Gary Vaynerchuk, e o Superfãs, do Pat Flynn, ambos têm na Amazon para vender, aquele outro que eu falei também. Mas eu posso compartilhar, mas eu vou compartilhar no grupo também depois o link dos livros para quem tiver interesse, né, gente? Porque são livros muito bons e eles te ajudam a ter esse olhar sobre as pessoas, né? Inclusive o Pat Flynn fala que, em vez de gastar dinheiro em anúncios, gaste mais tempo com as pessoas. E veja, se você for ler essa frase dentro do contexto, tá? Não é uma crítica a anúncio, gente. Não é sobre isso. É, na verdade, sobre a conduta de você se preocupar tanto com a publicidade de certas coisas, se preocupar tanto em trazer atrações incríveis, em trazer e fechar certas coisas, se preocupar de menos com as pessoas. Com o fato de, tá, mas essas pessoas vão chegar aqui que horas? Não vai estar calor? Será que não era legal eu alugar uns ventiladores para colocar? Tem uns ventiladores, aqueles que soltam aguinha até às vezes. Ah, mas vai soltar aguinha, não dá por causa do som, porque vai ficar perto do som. Não, então a gente põe distante. Então, assim, a gente precisa pensar em várias coisas, né? De como essas pessoas vão chegar aqui, onde elas vão ficar, como elas vão assistir. Vai ser confortável assistir dessa forma? Não vai? Inúmeros pontos, né? E mais, não só gastar tempo pensando nas pessoas, mas ao longo do evento, procurem conversar com as pessoas, saber como está a receptividade, se elas gostaram de alguma coisa, porque a gente tem gostos pessoais, né? Às vezes tem algo incrível que você trouxe, um recurso inovador para o seu evento, mas que a pessoa não soube usar lá, se atrapalhou toda e, na verdade, nem foi legal. Eu lembro que teve uma vez um evento que a gente fez, ano passado, né? Que com a questão do metaverso em alta e tudo, lá, a gente resolveu, não, então vamos inovar e vamos apresentar o evento de dentro do metaverso. Tá bom. Aí o que a gente fez? Elaborou tutorial, fez um monte de coisa e tal, para ajudá-los a se inscrever na plataforma que a gente está usando, para que eles pudessem participar lá dentro e interagir. Porque eu construí um espaço lá, e aí tinha galeria, tinha quadros, várias coisas que eles podiam interagir antes do evento e conhecer.
Metade nem conseguiu se cadastrar e se enrolou toda. A outra metade se enrolava para andar dentro do metaverso. Ok. No evento, a gente planejou uns quadros que a gente apresentaria de dentro do metaverso. Mas a gente acabou não pensando em algumas coisas, como, por exemplo, eles estavam assistindo no auditório, no telão. Tem gente que fica a uma certa distância do telão. Então, assim, como era um telão que tinha uma pessoa de dentro do metaverso mostrando um slide, um telão. E aí, o que acontece? Esse telão ficava menor ainda. Então, assim, as informações não ficaram tão claras e a pessoa parece a formiguinha atômica, assim, a pessoa que estava apresentando no vídeo. Ficou pequeno demais. Então, tiveram coisas que a gente já fez e deu errado. Mas a gente pensou nisso tudo e foram apenas quadros. Eu não apresentei o evento inteiro de dentro do metaverso, né? A gente pensou, não vamos testar quadros. E a gente percebeu que não funcionou mesmo. Então, eu acho que a gente precisa ter, ao longo do processo, esse olhar também, né? E eu conversei com as pessoas depois, eles falaram, olha, nem consegui usar direito. Teve gente que estava botando dificuldade porque não tinha muita familiaridade com o inglês e os botões da ferramenta, né, do metaverso, da plataforma que a gente escolheu, eles eram em inglês e a pessoa não estava encontrando nem o botão para fazer a tradução. Então, assim, já entendemos que em próximos eventos a gente precisa empoderá-los mais do uso da plataforma antes de lançar algo assim. Até porque esse público específico ele era um público mais velho, né? Não era um público jovem, às vezes, que se adapta mais fácil. Então, sempre pensem nisso e conversem com as pessoas. Porque talvez se eu não tivesse conversado com eles e não estivesse tão atenta, eu não teria conseguido frear o meu chefe que queria de novo fazer coisa no metaverso esse ano. E eu, gente, pelo amor de Deus. Lembra do evento do ano passado? Olha, o que aconteceu com a pesquisa do evento? Olha como se sucedeu. Então, assim, para a gente conseguir dizer para o nosso cliente, né, para quem está, para a administração geral, que chamou você para produzir, que aquilo ali não vai funcionar tão bem, você precisa também ter dado, né, para organizados para poder justificar o que você está falando. E definindo a equipe. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que cada um pode fazer ali dentro, né? O diretor-geral geralmente é como se fosse o dono do evento, né? Que é a pessoa que acompanha todas as etapas e detalhes e é o responsável por tudo e todo mundo. Mas, no fim das contas, por ser esse gestor geral, ele não se envolve nos pormenores, que é trabalho do produtor, né? Que é o responsável por administrar essas etapas e funciona como gerenciador de projetos. Ele precisa ser uma pessoa organizada e exigente, né? Para não deixar passar barrigas em muitos processos. Assistente de produção são os braços do produtor para que tudo aconteça. E se antecipa a problemas e situações também, né? Temos o produtor técnico, geralmente é aquele responsável por algum equipamento, mão de obra, instalação, materiais, enfim. Logística, geralmente a parte responsável por transporte e compras. E comitê de estratégia, que geralmente é todo mundo reunido, né, que define o que vai ter, organiza ideia e tudo, e também define alguns porta-vozes que vão responder pelo evento, se tiver imprensa e demais situações. Nesse ponto, sempre friso que todos da equipe precisam conhecer a função de cada um e os detalhes gerais do evento. Eu até já falei sobre isso, mas isso é bem importante, porque é muito complicado que o participante não sabe quem faz o quê, e nem é responsabilidade dele, né? Mas se você está ali com uma camisa da produção, ou se você está ali ajustando alguma coisa, você virar para o participante e dizer assim, não sei. Você vira, aí ele vira e fala, olha, eu fui no banheiro ali, não tem papel higiênico, e agora? E, cara, não é comigo, não. Ai, Amanda, mas pelo amor de Deus, eu tô cuidando do palco, eu tenho que saber onde é que tem papel higiênico? Não tem. Mas se soubesse,
imagina, né? Não é que você precisa saber de tudo, mas eu costumo dizer que você precisa saber quem sabe. Sabe? O que isso quer dizer? Você está ali no palco, ajustando detalhes com a pessoa do som, enfim, e de repente uma pessoa chegou, ela quer ir no banheiro e foi lá, não tem papel. E a primeira coisa que a pessoa quer ver falou: tem uma pessoa ali no palco gesticulando, ela manda alguma coisa, porque ela sabe. Vou lá. Ela vai lá com você. Oi, eu fui no banheiro e tal, e não tem papel higiênico. Você podia me ajudar? Aí você tá todo enrolado ali, aí você vai parar ali e vai atrás de papel higiênico com a pessoa? Gente, não necessariamente. Mas sabe, pelo menos indicar onde ela pode ir, se informar. Tem uma central de informação, tem um local ali no evento, naquele ambiente que vocês estão, que vocês possam orientá-los a procurar. Olha, moça, você pode procurar ali, olha, aquela pessoa, o nome dela é Amanda. Pode falar para ela que fui eu que você falou comigo e eu fui lá. Isso, as pessoas adoram quando a gente fala isso. Parece que elas ganharam um vale e uma etiqueta de importante. E aí, olha, vai lá e fala com ela que ela vai poder orientar você. Na verdade, você nem faz ideia, gente, às vezes, de como resolver, mas você sabe alguém que faz ideia de como resolver certas coisas. Então, tenham essa pessoa nos eventos de vocês sempre, sabe? Alguém que, quando der errado, olha, gente, a atração não chegou, tá? Mas você está ali ocupado passando som. O que você vai fazer? Para que você liga? Amanda, a atração não chegou. Tá, olha, eu estou terminando de passar o som. Vê com a Carol. Carol tá cuidando das equipes. Vê com a Carol quem que ela pode trazer, então, para cá, que aí eu vou terminar aqui de passar o som, tá bom? É isso, gente. Sempre tem alguém para delegar, alguém que possa ser procurado, né? Para minimizar esses ruídos. A sensação de organização e de que ali é um local, né, confiável, o índice de confiabilidade é muito maior do que uma pessoa chegar para você e perguntar: onde eu encontro papel higiênico? Gente, eu não sei. Vê ali se alguém pode te ajudar. Gente, não precisa se comunicar desse jeito com as pessoas, né? Dá para minimizar isso, e a percepção que você vai gerar no cliente, na pessoa que está participando, é muito, muito, muito melhor, tá? E para isso a gente também não precisa ter medo de fazer reunião. Mas, gente, não dá para a gente fazer reunião que podia ser e-mail, né? Tem sim reuniões que poderiam ser um e-mail informativo, uma mensagem no WhatsApp. Mas é importante ter reuniões, principalmente antes do evento. Eu gosto muito de reunir com a equipe lá no evento, antes do evento começar, né? Definir um horário para chegar todo mundo mais cedo. E a gente repassar tudo que cada um vai fazer. Pode parecer bobagem, mas sempre tem aquele que não lembrava que o fulano estava ajudando no som e também estava ajudando na logística. E isso faz diferença ele saber, na hora que acontecer e faltar alguém, porque ele lembra: eu posso falar com ele aqui, porque ele também está ajudando na logística, então, de repente, ele pode me ajudar e buscar uma outra atração para vir no lugar daquela que não deu certo, né? E por mais que ele esteja ali sentadinho no som, porque se você achar que todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, e se você achar que é óbvio as coisas, você vai poder ter bem mais problema do que se você explicar. Porque acredite, tem coisas que não são óbvias, tá? E tem muitas. E Gary Vaynerchuk fala o seguinte, que a economia da gratidão alterou muito as expectativas dos nossos clientes. E as empresas terão que ser criativas e pessoais para respondê-la. Gente, pessoais. Hoje eu acho que mais do que nunca, né? É porque eu sou da época que rede social... Eu não sou, como eu estou nativa digital, né? Eu fui aprendendo a mexer nas redes sociais, eu fui aprendendo a mexer na internet, né? Eu cresci sem telas, né? Sou dessa geração, como os Incas e os Maias. Então, mas para os nativos digitais, isso é muito mais
pulsante até, que, assim, a gente está acostumado hoje nas redes sociais a quero comprar uma calça, eu mando mensagem ali para a loja vendedora falar comigo, me dá valor, me dá, enfim. E aí eu faço a mesma coisa em outra loja, na segunda aba. E o que acontece? Se a primeira não me responder direito, ou responder ali na mensagem, de repente, eu, sei lá, comentei no post, ai, vou mandar no privado. Gente, isso é o suficiente. Às vezes eu fico, gente, ela tem vergonha do valor do produto dela, ela não pode divulgar o valor do produto dela. Gente, tem umas paranoias, assim, às vezes que o povo desenvolve. De condutas e coisas que talvez funcionavam no passado, de você não divulgar o preço de certas coisas por causa de concorrência e não sei o quê. Mas, gente, tem certas coisas hoje que não funcionam mais, não casam mais, as pessoas querem dar o mínimo de clique possível. E eu estou abrindo esse parênteses, porque a gente está acostumado a ser muito pessoal, né? Nesse relacionamento com lojas, com clientes, com tudo. Então, não dá para você, de repente, só porque você chegou num evento que tem sei lá quantas pessoas, que você virou multidão, sabe? Então, se dê esse momento de responder às pessoas adequadamente, lidar com elas adequadamente, se preocupar com elas, tá? Ainda seguindo, gente, se vocês perceberem, muita coisa que eu falei ainda foi da parte do pré-evento. Mas aqui, ó, recapitulando, né? Os detalhes de pré-evento. Elaborar cronograma de montagem e desprodução, né? Ou seja, o evento não é só ali na hora que está acontecendo, né? Existe um cronograma, por exemplo, aquele evento que eu mostrei para vocês no início, do acampamento, a montagem dele começou meses antes, mas a montagem da equipe de mídia de comunicação, que envolvia até construção de container, foi 15 dias, né? Até porque, enfim, montar câmeras, montar sistemas de áudio, cabeamento, enfim. E mesmo com 15 dias, no dia que era para começar a transmissão do podcast, deu problema, né? Porque a montagem do ar-condicionado não deu certo, aí não dava para ficar no container, e aí acabou que no primeiro dia a gente não conseguiu ter gravação do podcast. Mas são inúmeras coisinhas que você precisa ajustar. Aí nesse dia, para preencher a lacuna do podcast, a gente botou anúncio, botamos, enfim. Precisei brotar com coisa para colocar ali durante 2 horas, que era o tempo do podcast, para a gente conseguir seguir com a programação sem maiores intercorrências. Agendar visita técnica de medições, inspeção de estrutura, definições de logística. Porque, ok, não, eu vou botar aqui um telão de 15 metros, tá bom, vai ligar aonde isso, né? A estrutura daqui suporta o cabeamento instalado aqui, tudo, vai suportar a ligação disso aí, né? Telão de LED esquenta, vai ter alguma refrigeração específica, vou ligar isso onde? E são inúmeras as coisas que a gente precisa pensar quando está produzindo evento. E nesse ponto, eu costumo dizer que a gente não precisa entender de tudo, mas precisa saber quem entende. Então, por exemplo, se, essa gestão, né, mais técnica de áudio e tudo, não é a minha expertise. Mas o que eu faço? Trago para perto de mim alguém que entenda, né? Ou questiono essas pessoas, chamo alguém para ir comigo. Né? A gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa, sim, resolver tudo. Né? Não a gente necessariamente, mas colaborar para a resolução das coisas. Fechar esse cronograma, né, de, olha, tal dia o LED chega, tal dia o fulano instala, tal dia o Beltrano testa o LED, tal dia vai estar aqui o evento funcionando. Não dá para achar que tudo funciona no mesmo dia, que às vezes não. Às vezes um teste de telão que você jurava que ia ser um negocinho rápido. Não, tá tudo pronto aqui, a estrutura recebe, não sei o quê. É só ligar. Aí o cara senta lá para ligar, aí ele percebe que o cabo dele, a cabeça é diferente, ou pifou. Gente, cabo é um negócio que todos eles resolvem dar errado no programa. Você vai fazer um evento. E aí, esse detalhezinho é o suficiente para que, às vezes, um teste de técnico que ia durar 1 hora, dure 6. Né? A alimentação é importante, né? Não sei como é que vai ser a logística, mas isso é um item que eu me preocupo bastante, principalmente com questão de equipe,
Porque se as pessoas vão estar trabalhando, elas precisam estar preocupadas com o trabalho, né? Eu não gosto de gente, principalmente em eventos de longa duração, gente com fome não trabalha nem feliz, e, enfim, trabalha preocupado, trabalha com vontade de ir embora. É bem ruim. Então, é bom, assim, vai ser um evento que vai durar 6 horas, 7 horas. Será que não dá para a gente fazer uma coleta, comprar um lanche antes e ter uma salinha, um local onde a gente guarda os nossos lanches e aí na hora que pinta uma fome a gente vai lá e come? Mas olha, o fulano está direto ali na área do palco, ele não arreda o pé dali, coitado, não sei nem se ele bebeu água, eu vou lá ver se ele bebeu água. E aí vai lá, fulano, você já bebeu água? Quer que eu traga uma água para você? Leva uma água para os seus colegas que estão ali, sei lá, o cara que está no som, às vezes está com sede, né? Está com fome, leva um bolinho para ele. Se preocupem com essas coisas das pessoas, as pessoas lembram disso, como Maya Angelou, eu não sei falar o nome dela direito, falou lá, as pessoas vão lembrar de como você fez elas se sentirem. Então, seja essa pessoa que vai proporcionar lembranças boas, né? Ainda que eventos tenham essa forma de ser estressante e tudo, mas proporcione lembranças boas para as pessoas nos eventos também, tá? Definir, de repente, hospedagem, né? Translados, como eu já tinha falado, inscrições, né? Check-ins. Vai ter recepção. Quem vai recepcionar essas pessoas? Vai ter alguém aqui com um sorriso bonito para dizer que está todo mundo... olha, a atração chegou 30 minutos antes. Você senta lá com ele, conversa um pouco, sorri, oferece uma água, um biscoito, uma maçã, não sei, sabe? Mas seja uma pessoa que trate bem as pessoas nesse processo, né? Aqui já é um bônus que eu trouxe de pesquisa que eu costumo fazer quando eu vou fazer evento, e às vezes também estou responsável por essa parte de cenário e tudo. Eu gosto muito de pesquisar no Behance. Lá tem muitos cenários legais, painéis, assim, modelos bacanas. Já usei várias ideias de lá. E eu costumo pesquisar muito o Summit, por isso eu trouxe esse exemplo, que ajuda na busca ali para encontrar coisa diferente. E hoje, com a IA, a gente também pode gerar coisa no Midjourney. Esse aqui foi um cenário que eu gerei para um cliente no Midjourney. Eu posso até compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesse depois, o prompt que eu usei para gerar o cenário. Não é coisa de outro mundo, não. É só usar como as palavras certas, né? No Midjourney. Mas acabou que, é claro, a gente não planejou. Isso é um evento que eu vou fazer mês que vem, em Recife. Mas acabou que a gente não utilizou todos esses detalhes, até porque o evento é dentro de um auditório e também bem menor. Mas essa ideia nos ajudou até a pensar, né, na estrutura de como a gente iria estruturar os LEDs laterais, o LED do centro, enfim. E aí a gente conseguiu fazer um negócio diferente para os telespectadores. E como eu já falei antes, né, gente? Durante o evento, além de você ter seu cronograma todo estipuladinho, seu programa detalhado e as funções de cada um em mente, você precisa saber lidar com conflitos, né? O produtor é esse que lida bem com conflitos. E eu não estou falando, ele é a melhor pessoa que tem, ele é o mais sociável. Não. Ele é uma pessoa boa de lidar com conflitos. São coisas, assim, às vezes um pouco distintas, né? E porque, basicamente, em eventos a gente tem 2 tipos de conflitos. O conflito técnico, que nem sempre é fácil de ser solucionado. E ele se relaciona muito mais com os equipamentos e as máquinas, né? Seja um computador que desligou, um microfone que parou, um cabo que não funciona mais, né? Enfim, como que a gente vai resolver isso? Quem vai resolver isso? Precisa ser uma pessoa que consiga tirar ideias ou tirar pessoas que consigam resolver para ele, né? E conflito com pessoas, sabedoria e paciência para resolver as coisas que aparecem dentro da equipe ou com fornecedores. Tem gente que, sob pressão, fica nervoso. Quando o prazo vai chegando, fica ansioso. E essas pessoas costumam, às vezes, dar uma desestabilizada muito grande. E são pessoas competentes, são pessoas técnicas que, enfim, fazem um trabalho incrível, mas na hora que
o negócio pega, ela dá uma travada e dá uma resposta torta para o amigo, não quer responder o outro, diz que não vai fazer. Amanda, é o professor Dixon, tudo bem? Oi, professor. Pode Cara, eu tô falar. achando incrível a tua fala, viu? Eu tô aqui fazendo outra coisa, mas tô ouvindo aqui. Ai, que legal. Me deixa fazer uma pergunta de uma coisa que tu falou um pouquinho antes. Acho que eu vou Deixa. cortar um pouco do teu pensamento. Não, tranquilo. A Carol diz que, assim como tu, eu tenho TDAH também, então a gente está em casa. É porque eu achei muito bacana tu ter comentado a respeito do Mid Journey, que é uma ferramenta que trabalha com um processo criativo assim altamente fora da caixa. Me Aham. fala duas coisas assim. Uma, tu tem um nicho que é muito específico, maravilhoso. Esse nicho assim, ele tem uma fronteira, né, em termos de aceitação de algumas coisas. Tu enfrenta algumas limitações, por exemplo, de determinadas características do teu trabalho, quando tu apresenta, por exemplo, um projeto um pouquinho mais avançado, com algumas outras, esse público ele está aberto a isso, ou é preciso ter ali um jogo de cintura que resolva isso? E o segundo ponto, esse jogo de cintura muda muito o projeto? Tu tem, assim, muita mudança de projeto? Porque, caramba, pelo que tá contando ali, é uma coisa louca, assim. Sei lá, de repente planeja e monta uma coisa e, de repente, o final da história é outra. Como é essa loucura? Fala aqui, que eu fiquei bem interessado quando tu comentou ainda há pouco. Acho um papo bem legal. Não, Dixon, tranquilo. De você ter talvez atrapalhado o pensamento, eu acho que não. Acho que, na verdade, o papo todo aqui é sobre evento, então a linha de pensamento é como fazer melhor isso, né? E fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Sobre tecnologia, eu acho que envolve muito o processo de empoderar as pessoas do uso dela, né? E nem sei se seria essa palavra adequada, mas é porque, assim, o que eu percebo muito e eu noto nas pessoas é uma resistência a elas por não terem vivência com elas, ou não saber usar direito, né? Não se jogarem para fuçar e mexer. Isso são discussões, inclusive, que existem ainda sobre ChatGPT, Midjourney e outras IAs generativas. Por quê? Porque você meio que não sabe como funciona, não entendeu ainda a lógica do processo, e aí você acha que aquilo talvez funcione de uma outra forma e não vai te atender daquele jeito, então gera uma certa resistência, né? Mas eu tento, ao longo desses processos, mostrar para as pessoas que aquilo não é um bicho de sete cabeças, né? E cabe também ali na gente um processo de ensino, né? E de mediação disso aí, né? De, olha, e quando eu vou apresentar projeto, né, e dar ideias e tudo, às vezes você tem alguns clientes que pegam mais rápido, mas tem outros que você precisa quase que elaborar uma palestra para ele entender do que você está falando e que aquilo pode funcionar e pode dar certo sim. Mas às vezes a gente precisa fazer essas adaptações e dar passos um pouco menores. O nosso sonho, por exemplo, para aquele evento lá que a gente fez no Metaverso, era apresentar o evento inteiro no Metaverso. Mas aí, depois que a gente foi pensar melhor e amadurecer a ideia e conversar com o gestor, a gente ficou, não, talvez seja melhor mesmo só termos um quadro específico, e aí a gente lançou o projeto antes para sentir as pessoas se adaptando ao metaverso. E sim, os projetos mudam muito, mudam ao ponto de ter que reajustar tudo. E eu admito que eu sou uma pessoa que, talvez pelo meu próprio TDAH, eu sou uma pessoa muito entediada. E eu gosto de mudança. Então, eu admito que não me importo em nada de... Eu não tenho essa mentalidade tão fixa para isso, né? Para evento, de ficar... não, eu planejei desde o início que ia ser assim, a gente vai fazer assim, o combinado foi isso. A gente não pode mudar o evento inteiro na véspera, né? Mas acontece como a gente planeja com... E para isso você precisa ter lastro, né? Você precisa ter antecedência. Se
você planeja o evento com antecedência, você consegue fazer esses ajustes. Eu estava planejando, eu lembro que a gente planejou para esse evento também, e o louco é que esse evento, assim, ele é muito intenso, porque ele tem esse que a gente fez, do treinamento, que a gente usou o metaverso, né, no evento e tudo. Ele foi um evento que a gente tinha não só as palestras, mas a gente também tinha alimentação. Então, a gente tinha essas pessoas o tempo inteiro se deslocando. E a gente fica pensando no ambiente de metaverso, né? Como fazer com que isso seja de uma forma que o assunto metaverso não fique deslocado, né? Para que o evento inteiro seja tecnológico, né? E aí a gente botou check-in no evento para antes da alimentação, né? Tipo, a pessoa passava um QR Code para liberar, e antes do evento as pessoas receberam um PDF interativo que tinha um vídeo meu de dentro do metaverso, conversando com elas e mostrando a programação do evento, né? Tinha esse arquivo que elas receberam. Então, assim, como a gente não conseguiu fazer o evento inteiro assim tão tecnológico como a gente gostaria, porque até para a interação no metaverso ser aquela troca mesmo, né, real, todo mundo teria que ter um óculos, e a gente tinha um óculos, porque é caro demais ainda, é uma tecnologia que é bem cara. Então, como não tinha óculos para todo mundo, a gente falou, como é que a gente vai fazer? Então, a gente precisou trazer o metaverso para as pessoas, né? Então, assim, ao longo desse projeto, a gente precisou fazer inúmeras adaptações. Mas o que eu costumo ter em mente sempre é esse ponto do como é que eu posso resolver esse problema? Quem são essas pessoas? Será que um vídeo que eles recebam no WhatsApp, um PDF interativo, eles vão conseguir entender tudo o que eu preciso mostrar? Acho que vão. E aí eu acho que já dá esse gostinho da tecnologia para eles. Ao invés de eles receberem um cartão, uma arte com a programação, eles receberam um vídeo do metaverso que clicava e eles viam a programação e tudo. Então, assim, foram recursos que a gente foi desenvolvendo ao longo do processo, né, ajustando e adaptando, pensando justamente, tendo em vista, né, pensando nesse cliente. Então, eu acho que se você conseguir ter uma visão muito clara de quem são essas pessoas, de quem vai frequentar o evento, você consegue entender bem, consegue resolver bem as coisas que surgem e até essas mudanças que podem ocorrer. E eu acho até, assim, depois de responder, eu não sei se eu te respondi, Dixon, mas... Com certeza, Amanda. Inclusive, que loucura, né? Assim, eu, eu não sou da área de eventos, eu confesso, conheço muito pouco. Quando eu estava em agência, eu me envolvi muito pouco com isso, sou da área da criação mesmo, lá da parte mais estratégica, mas a forma, inclusive, como tu comenta, a questão da tecnologia envolvida, cara, como é incrível, que mercado maravilhoso, que coisa doida, viu? A turma que está aqui na sala, de repente, pode olhar com muito carinho isso. A gente tem COP ano que vem. O governador já comentou, já tem dinheiro disponível para editais que vão sair já a partir do segundo semestre, para quem quiser fazer eventos voltados para a COP. Olha que coisa doida, um evento todo dentro do metaverso. Cara, a gente está perdendo dinheiro, viu? Égua, Amanda, é incrível. É muito legal. E assim, gente, eu acho que isso entra muito até nisso que eu estava falando, sobre a questão de resolução de conflitos, né? Porque você ter uma pessoa que você quer trazer para dentro do metaverso e talvez ela não tenha essas habilidades técnicas e tudo, não deixa de ser um conflito, né? E você precisa resolver. E essa ideia de fazer coisas dentro do metaverso, eu passei, inclusive, nessa época, para conseguir desenvolver melhor a ferramenta. Foi um recurso que eu me coloquei, né? Todos os dias eu entrava com meu óculos lá e ia ficar fuçando coisa no metaverso. E aí eu descobri logo de cara que aquilo não é para mim, porque me dava enjoo ficar andando de óculos
a pessoa, a véia. Mas atacava logo minha labirintite. Mas assim, você não precisa necessariamente usar o óculos para isso. Você pode usar o computador também. E eu acho super legal, principalmente porque eu sou da era gamer, eu sempre gostei de jogar videogame. Então ele tem essa interface meio videogame, né? Então, inclusive, nessa época, o que eu fazia? As palestras que eu dei e os eventos as reuniões que eu precisei organizar com o meu time de comunicação, nessa época que eu estava lotada nessa empresa, foi antes de eu abrir a minha, né, que eu trabalhava diretamente para os eventos da Igreja Adventista. O que eu fazia? Eu fazia as reuniões todas no metaverso. E aí foi legal que a minha equipe, logo o meu grupo já se ambientou, e aí todas as vezes que a gente precisava dar feedback, eu reuni para falar sobre assunto específico, gente, reunião em tantos minutos ou alguma coisa lá no metaverso. E, gente, era incrível, porque até aquele pessoal que às vezes não se engajava muito na reunião, por ser no metaverso, já ficava ali e se empolgava e trocava o avatar para aparecer. E tinha umas vezes que apareciam de coelho no meio da reunião. Enfim, é bem legal, que você dá aquela descontraída às vezes que você precisa até para falar uns assuntos mais sérios, né? Então foi bem bacana essa época aí de ambientar. Então esse foi outro modo que eu pensei, não, eu acho que eu vou trazer o metaverso para o dia a dia deles, para que quando chegar o evento... Então, assim, se você for parar para pensar, é uma caminhada que você vai fazendo para chegar em algum local. E, no fim, o evento, esse em específico, ele tinha uma finalidade, que era preparar as pessoas para venderem matrículas. Só que eu não vou só simplesmente aparecer no dia do evento para preparar essas pessoas para vender matrícula e dizer vendam matrículas. Eu preciso trabalhar elas, seja antes, seja depois, porque isso torna elas muito mais engajadas no processo inteiro. Então, é muito sobre isso, sabe? Ter sabedoria e paciência para resolver as coisas ali com as pessoas. E, em resumo, durante o evento, né? E aí agora voltando aqui para os slides, senão, eu fico pensando, eu tenho até que horas para falar, mas eu acho que eu tenho poucos slides agora para falar já. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem pouco, já está acabando, tá? Nunca esqueça de alimentação e das necessidades, não só das pessoas que participam do evento, mas do staff também, gente. O evento só acontece por causa da equipe que está organizando. Então, eu costumava me preocupar ao máximo com eles. Inclusive, por exemplo, por trabalhar por exemplo, em quem estava promovendo as coisas e tudo, às vezes eu poderia estar almoçando com um palestrante fora, ou gestando uma coisa. Eu sempre fazia questão de estar almoçando, de estar comendo junto com a minha equipe, onde eles fossem comer, o que eles fossem comer, para estar ali com eles. Porque, no fim das contas, é eles que fazem com que tudo rode redondinho. Então, participe. Pontualidade é indispensável. Para mim, que sou uma pessoa que tem dificuldade com pontualidades, eu sempre marco as coisas antes, e aí dá certo. Valorize quem chegou cedo. Comece sempre e termine no horário marcado. Esse negócio de a gente tem 30 minutos de tolerância, você já coloca 30 minutos de tolerância na cabeça das pessoas como tempo para elas se atrasarem. Então, sim, a gente conseguiu, com o passar do tempo, desenvolver uma mentalidade, um estilo que as pessoas que frequentavam os nossos eventos sabiam que a gente começava no horário e elas não atrasavam. Porque quem se atrasasse ia perder coisa da programação. E pronto. É assim. Defina tudo. Músicas, áudios, vídeos, entradas, quem vai falar, tudo com antecedência. A pior coisa é o pobre da equipe de som ficar perdida. E também é muito ruim ter vácuos, né? Tenha uma musiquinha ali separada, já estipulada para a equipe de som, para ela colocar quando não tem nada acontecendo. Se de repente o apresentador começou a ter uma tosse, ele passou mal e tal, e precisou sair do palco correndo, o que faz? Opa, a equipe de som já tem o áudio de emergência, ela solta uma musiquinha ambiente, enfim, quando você resolve lá o BO e coloca uma outra pessoa para falar. Mas um buraco do nada, a gente não pode deixar, né? Tenham assistentes de palco que orientem o público. Não tenham medo, às vezes, de dar alguns nãos para algumas pessoas, né? Sempre tem aquela pessoa que quer bater foto em pé, assim, bem na frente por exemplo, um evento que vai ter uma arquibancada e tudo, e sempre tem um que quer ficar em pé bem na frente, assim, para bater foto da atração e tudo. Não, gente, isso não pode.
se você tiver um assistente que fique ali fazendo gestão do palco, de quem entra, de quem sai, ele consegue chegar lá e orientar, oi, tudo bem? Você pode bater foto sentado ou se abaixar um pouco para não prejudicar a visão das pessoas que estão atrás. Enfim, pense que uma pessoa não pode ver mais ou ter tantos privilégios assim, em detrimento de tantas outras que não vão enxergar porque ela resolveu ficar em pé, né? E tenham sempre esse assistente, gente, que vai cuidar de palco, pode parecer bobagem, ele vai sim ficar boa parte do tempo, talvez sentado, fazendo nada. Só que ele tem uma tarefa importantíssima, que é verificar e garantir que a atração que tem que entrar no horário vai entrar no horário. Porque palestrante é uma raça, gente, e apresentador, que tu coloca ele sentado ali e fala, tu vai falar daqui a 10 minutos, tá? Pode ficar aqui. Tu piscou e olhou pro lado para responder uma mensagem, ele sumiu, foi no banheiro. Nessa ida no banheiro, ele encontrou não sei quem para conversar. E quando ele ficou lá conversando, nossa, nem me toquei, que já passou 10 minutos. Aí você vai procurar o palestrante e eu deixei ele sentado aqui, cadê ele? Gente, tem que ter alguém que fique lá para garantir que essas pessoas estejam lá e entrem. Isso é importantíssimo, porque simplesmente se ele sumir, não vai ter ninguém para falar e vai ter um buraco no programa. Então, tenha essa pessoa. Lembre-se que cada pessoa que sobe para falar, geralmente, é um novo microfone. Então, é algo que eu costumava frisar muito e friso muito nos eventos que eu organizo. Não dá para ter fala surpresa do nada. Às vezes, alguém fala, olha, chegou aqui o governador, dá aí um microfone para ele, vamos lá falar. Eu falo, não, pera, calma. Né? Cada microfone novo é uma entrada nova de áudio. É algo novo que o operador de áudio precisa organizar lá na mesa dele. E eu costumo dizer para ele prever alguns microfones extras, mas se chegar 4, 5 pessoas para falar, é complexo. Se for o governador, a gente vai querer deixar falar, né, gente? Mas a gente precisa ter bom senso para que esse tipo de coisa não seja frequência, para não bagunçar. Pós-evento, desprodução, desmontagem, logística de devoluções, solicitação de feedbacks, como eu falei antes, né? Bem importante que a gente consiga mensurar isso, de o que está dando certo, o que não está dando certo, o que eu preciso adaptar para o próximo evento, né? E tratamento de imagens, de vídeo, ou seja, o evento, quando termina, ele não termina. O evento geralmente termina uns 15 dias antes, às vezes mais, dependendo de onde foi o evento, como foi esse evento, né? Resumindo tudo, o produtor geral precisa ser bom com pessoas e gerenciamento de conflitos, tá? Lembram que o evento é 70% relacionamento? É por conta dessa mentalidade, né? Para resolver problemas. Teste algumas formações de equipe até encontrar o melhor produtor e a melhor pessoa para desenvolver aquilo. Inclusive, teve época que o meu melhor fotógrafo era um funcionário do RH. Por quê? O que acontecia? Eu tinha uma equipe de comunicação específica, que inclusive tinha um fotógrafo, só que ele, por ser técnico da área de comunicação, ele tinha um olhar para outras coisas, de gestão mesmo, que era muito mais interessante para mim deixar ele nessa função e colocar esse carinha do RH na câmera. Nossa, Amanda, mas e aí? E as fotos, como é que saíam? Eu botava a câmera lá no modo criativo, lá, que basicamente é como um automático. Ele saía batendo foto, depois a gente tinha um trabalhinho de dar uma tratada, né, dar um corte, às vezes ter que girar, porque a pessoa às vezes já não tem aquele olhar, né, de bater a foto enquadrada e alinhada, mas eu tinha o registro de tudo, eu tentava dar uma orientação para ele antes de, olha, somente palestrante, né, gente? Quando a gente vai bater foto de palestrante, não dá para você divulgar uma foto do palestrante assim, né? Então, aí eu falava para ele, olha, senta aqui na frente, coloca a câmera na cara, dá vários cliques aí, uma hora você vai encontrar a posição legal do palestrante, às vezes você vai ficar uns 10 minutos sentado ali, esperando o palestrante parar um pouco e fazer uma cara mais agradável. Mas aí você vai poder divulgar no pós-evento uma foto bacana do palestrante que ele mesmo queira divulgar também. Senão depois nem o palestrante quer postar que foi no evento, porque ele só está fazendo careta. Então, eu só consegui chegar nesse formato de saber que o cara do RH era o meu melhor fotógrafo
por conta disso. Porque eu testei ele uma vez numa função, testei uma vez na outra função, porque a gente acabava misturando os funcionários também para ajudar nos eventos. Qualquer pessoa que quisesse, a gente testava em algumas funções. E isso é uma experiência bem legal, né? E sempre agradeça depois, né? Eu costumava reunir o grupo para bater foto geral, sempre bato foto com as equipes, para a gente ter essa recordação. Dava um chocolatinho às vezes, né? E em alguns formatos que a gente tinha um orçamento melhor, eu convidava eles para jantar fora depois do evento, porque, gente, evento é muito desgastante. E o evento só acontece porque aquelas pessoas estavam lá se dedicando, concentradas e comprometidas com cada detalhe. Não dá para você passar disso batido e dizer, pronto, você já cumpriu sua função, você recebeu por isso, tudo certo. O sucesso do evento são dessas pessoas, então eu costumo me preocupar muito com isso. E para isso, para essas coisas todas acontecerem, a gente precisa, né, planejar cada detalhe. Porque o participante não pode perceber erros ou imprevistos. E se você conseguir prever essas coisinhas, né, ele não vai perceber. Ele vai achar que aquele momento que ficou um vácuo e o sonoplasta colocou um som, era previsto para ter essa transição, porque tem a música prevista, então tá tudo certo, ninguém errou nada aqui, né? E relacionamento é tudo, né? Coloque boas pessoas na sua equipe, né? Pessoas que você sabe que vai conseguir se relacionar. Se organize, abuse de checklists e planilhas para não deixar nada passar. E, gente, cada minuto que você gasta planejando, né? Você economiza horas, às vezes, de problemas ou de coisas que você iria resolver. E eu vou encerrando por aqui e deixo o link e o QR Code do grupo grátis, que vocês podem entrar, que eu vou compartilhar. Já tem um linkzinho lá no Drive, que tem algumas planilhas, mas eu vou compartilhar depois. Eu acho que na segunda-feira, que aí dá tempo de todo mundo entrar. Aí na segunda eu compartilho o link do Notion e o link dos livros também, para quem estiver interessado. Amanda, muito obrigada, Mana. Foi uma baita de uma aula aqui para eles. Amores, entrem lá no grupo. Eu vou mandar lá no nosso grupo também, porque eu sei que essa aula está gravada e muita gente vai acabar assistindo depois, né? Porque tem gente que trabalha sábado de manhã, enfim. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Eles são muito quietinhos. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu queria muito saber, assim, que você fala muitas coisas, né, relacionadas a como planejar, o que acontece, experiências, enfim. Eu queria muito saber, tipo, qual é, pelo menos para ti, eu gosto muito de saber, assim, minha opinião da pessoa, da vivência dela, qual é a pior parte de tudo isso, de todo planejar um evento no geral, qual é a pior parte? Para mim, muito, dando uma resposta bem pessoal, eu acho que é lidar com pessoas indispostas. Na verdade, eu gosto muito. Então, por mais que eu saia, eu geralmente saio muito cansada, saio acabada, e às vezes também pelo meu modo de funcionamento, eu me sobrecarrego bastante com o evento, de forma que geralmente eu tenho que passar uns day off depois, assim. Às vezes uns 2 dias para eu voltar a ser eu, depois de evento, e conseguir voltar a trabalhar e me organizar, porque eu fico muito sobrecarregada. Mas isso para mim nem é ruim, porque eu acho que por conta do próprio TDAH, né, aquela adrenalina do funcionamento do evento e de tudo, eu fico oxigenada, eu amo. Mas ter, às vezes, na equipe e pessoas que não estão afim de estarem ali, ou estão ali porque estão obrigadas, ou estão ali porque, bom, eu preciso cumprir tabela, enfim, é bem ruim, porque é uma organização e é um modo de gerir que você precisa que as pessoas estejam com vontade, porque senão ela vai responder para a moça que queria o papel higiênico, moça, não é comigo, não. Ou então ela vai chegar e vai descobrir que tinha um problema com o cabo e ela vai dizer, cara, complicado, né? Mas o evento tem que começar. Aí o evento começa, sei lá, sem um spot de luz, porque ela simplesmente não quis te dizer que o cabo não funcionava. Sendo que se você soubesse, você teria conseguido arranjar alguém para sair correndo para comprar um cabo e ligar o bendito do spot de luz. Então, para mim, a pior parte é lidar com pessoas que não estão afim. Porque essas pessoas vão acabar atrapalhando
esses procedimentos, atrapalhando a comunicação e atrapalhando com que você consiga resolver as coisas que vão surgindo, né? Porque problema, cansaço, isso aí sempre vai ter. Mas se você estiver rodeado de pessoas que estão a fim de fazer, que estão a fim de fazer um negócio legal, tudo roda redondinho, todo mundo descansa e tudo dá certo, no fim das contas. Ah, entendi. E para ti, qual foi o pior evento assim, que tu já teve que acompanhar ou fazer? Assim, dizer, pior entre aspas. Né? Esse das 30 mil pessoas. Mano, gente, pra caramba, meu Deus do céu. Gente, eu levava. Então, por conta. E não é nem por conta do evento, entendeu? É por conta do tamanho do evento mesmo, que é inevitável. E aí o que acontece? Eu lembro que eu levava para fazer xixi para ir e voltar 40 minutos. Então, assim, era muito. E isso, pensando dessa forma, eu não podia, tipo assim, deu vontade de fazer xixi meia hora antes do programa começar. Não posso fazer xixi mais. Entendeu? Não dá para você. Ai, o xixi apertou, vou ali no meio da programação rapidinho e volto. Não, eu demoro 40. Porque eu passava só. Porque assim. Tinha os banheiros espalhados, vários, assim, e tal. Mas eram aqueles banheiros públicos que eram limpos, assim, com uma certa frequência que, às vezes, para mim, não dava muito. E aí a gente tinha um local onde as equipes de comunicação iam no banheiro, que ficava a uma distância bem grande. Tipo, eu não sei dizer a distância, é porque ficava numa ponta. Eu sei que eu levava uns 15 a 20 minutos para chegar andando lá onde ficava esse banheiro, que era o banheiro legal de usar. E aí, toda vez que eu chegava lá, DH, e aí eu chego lá, converso com as pessoas e falo não sei o que, e depois, tem que voltar. E quando eu vi, às vezes eu levei 1 hora para ir no banheiro. Então, para mim, esse foi um dos mais difíceis. E também eu voltei bem queimada de lá, muito sol, né? Enfim, um sol para cada, e mesmo eu usando protetor solar, eu passava o dia inteiro com a cara toda branca, mas mesmo assim eu voltei de lá de outra cor, e era muito engraçado, porque eu tava como se eu tivesse com uma máscara preta, assim, que eu tava só com... Queimou exatamente aqui assim, que eu tive a bendita ideia de começar a tomar Roacutan 1 mês antes. Não é louca? É doida. Que, para quem não sabe, é um remédio para tratamento de acne, que aí ele deixa a sua pele ainda mais sensível do que você já seria no sol. Então, assim, foi uma experiência assim, bem, bem ruim por conta dessa coisa. Mas inevitável, por conta do tamanho e da organização. Ah, tá bom, entendi. É que, tipo assim, na minha cabeça é uma meta de vida ter esses perrengues, assim, sabe? De, sei lá, caótico. Meta. É muito legal. Aproveita. E assim, eu lembro que na época da faculdade, eu me meti em tudo. Então, por exemplo, ia ter mostra cultural. Lá estava eu como monitora. Ia ter... E assim, e para vocês terem ideia, por exemplo, eu participei organizando... Eu me formei na UNAMO. Eu participei organizando evento na Federal. Eu participei organizando evento na UEPA de design. Eu fui monitora de evento de design da UEPA, na época que eu fazia a faculdade. Então, assim, eu ia conhecendo pessoas e aí eu ia descobrindo quem organizava os eventos das coisas e eu me voluntariava para trabalhar nas coisas. Então, isso me ajudou muito para que, quando eu me formasse, eu pudesse trabalhar com isso e me sentisse mais segura, né? Porque eu já vi muito perrengue acontecer, muita gente resolvendo BO, e aí eu já consegui desenrolar melhor isso aí. Então, meu conselho é esse, te envolve em tudo. Entendi. Feliz em te conhecer. Obrigada. O prazer foi meu. O primeiro teste vai ser a virada, né? Inclusive, amores, eu mandei para vocês lá no grupo o briefingzinho que a Arcângela me passou, tá? Da virada. E aí vocês vão fazer o trabalho grosso agora, colocar nas planilhas do material que a Amanda vai disponibilizar, já usem de exemplo, né? Tem mais alguém que quer fazer perguntas? Quer falar alguma coisa? Eu? Pode falar. Olha, vocês se apresentem, gente, senão a Amanda não vai lembrar de vocês. Marina. O meu nome é Marina, é um prazer te conhecer, Amanda. Adorei sua aula, foi muito boa, viu? Gostei bastante. Eu queria saber, lá naquele evento de escoteiro da Igreja Adventista, eu notei que lá era um local bem aberto, assim,
é bem grande, bem aberto. Daí eu fiquei pensando assim, o que vocês iriam fazer se por um acaso começasse a chover muito? Porque o acampamento, a área de apresentações também era um local bem grande e bem aberto. Daí, qual era o plano de vocês se caso tivesse uma chuva torrencial assim? Esse evento aí, né, ele, por ser justamente de desbravadores, que é a nomenclatura que eles usam para os escoteiros deles, né, ele já tem essa característica dele ser meio rústico. Então, ele é um evento que não dá tanto problema. Lá, naquela região, naquela época, a gente teve esse cuidado de se preocupar com a previsão do tempo. Não é uma época que chove, tanto que não choveu. Mas pode acontecer. O tempo anda louco. Então, assim, o que a gente costuma fazer? Geralmente, em acampamentos, assim, a gente constrói valas. Como aquela área não é toda cimentada, principalmente a área de acampamento, até para você conseguir fincar as barracas direitinho, você consegue construir valões para ajudar a escorrer a água. Mas é inevitável que lamas se criem. E, assim, sobre isso, os desbravadores são um público que estão bem acostumados a lidar com isso. Com lama, com perrengue, com chuva. Inclusive, eu já acampei com eles várias vezes em alguns momentos da vida. E aí, várias vezes eu já tive barraca alagada. E aí a gente, assim, de verdade, quem se propõe a acampar meio que já está acostumado. E nisso aí é legal você ter aquilo que eu já falei e eu volto e reitero novamente. Conhecimento de quem é o público. Esse público em específico não se importa. Esse público em específico entende. Inclusive, eu nem tenho foto disso, mas tinha momentos lá que quando a gente ia abastecer as caixas d'água, né, que aí os bombeiros levavam, a gente levava vários caminhões, né, pipa para abastecer, porque, gente, a gente montou uma cidade lá, inclusive tinha prefeito, para lidar com as coisas lá. E aí, quando a gente levava os caminhões, o pessoal queria, inclusive, que a gente saísse molhando eles, e eles ficavam lá, gente, de roupa, com o bombeiro molhando e eles lá pulando na água. Era muito legal. Então, assim, eles são um público que se sujam, entendeu? Até porque a gente tiveram várias atividades, né? Que quem quiser pesquisar, o nome é Campuri, né? E aí, quem quiser pesquisar mais depois no YouTube, tem vários vídeos. É Campuri de Desbravadores. E aí vocês vão ver que assim tem várias atividades assim de pessoal fazer escalada, falsa havaiana, mergulho na lama, inclusive. Então, esse público em específico é um público que a gente não tem tanto problema. Então, provavelmente, se você fosse fazer isso para um público diferenciado que se preocupe com isso, como inclusive, eu não vou estar nesse evento, mas alguns amigos estarão. No próximo mês vai ter um acampamento de jovens, que já não é de desbravadores. E vai ser no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Por quê? Já é um estádio que tem uma estrutura, né? Já recebeu, né? Recebe Campus Party. Então, assim, por quê? Porque é um público que a gente não pode ter esse problema de chuva, não pode ter esses problemas, né? Com esse tipo de logística. Então, o ideal é pensar nisso. Eu tenho um público grande, esse público. E se chover? E se tiver lama? E se tiver, tudo isso a gente pensa, mas esse público específico a gente não tem problema, então deu para levar para esse lugar e dava para gerir os problemas. Agora, esse público de jovem, por exemplo, que não são escoteiros e tudo, eles já olham essas coisas de uma forma diferente, então a gente precisa oferecer uma estrutura melhor, e por isso, inclusive, eles vão acampar no Mané Garrincha, mas vão ser, eu acho que 17 mil pessoas no próximo mês. Então, é sempre ter isso em mente, sabe? Quem serão as pessoas? Mas esse público aí, menino, eu acho até que se tivesse chuva e tivesse lama, eles iam era se divertir. Tá bem, muito obrigada, viu? Tirou a minha curiosidade, porque aqui em Belém é comum, né? Não, vai fazer sol, aí da meia hora começa a chover, entendeu? Aí então eu fiquei bem curiosa sobre isso, porque é uma coisa que, querendo ou não, a gente não controla, né? Pode chover qualquer hora e a gente tem que estar preparado, né? Muito obrigada, viu?
Imagina. Eu acho, inclusive, que esse é o maior desafio quando a gente faz evento em Belém, né? É você contar com a chuva. Vou fazer um evento num espaço aberto, eu preciso contar com a chuva. E mesmo às vezes, quando ele é no espaço fechado, eu preciso contar com o translado das pessoas. Então, as pessoas vão conseguir chegar neste local se estiver chovendo. Então, todas essas questões a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, quando a gente fala da Estácio, se der chuva com maré alta, já era, ninguém chega no Estácio, porque a doca alaga todinha. Então, temos que pensar nessas coisas. Mais alguém, amores? Sobre isso que você falou, Carol, eu lembrei de uma coisa. Eu organizei meu casamento, né? É doida. Aí, eu não conseguia delegar isso. Ainda mais que eu gosto de organizar. Aí, eu organizei meu casamento para ser ao ar livre. Aí, na véspera, choveu tanto que o local que eu peguei para fazer o casamento alagou. E aí, eu não tinha como decorar o casamento. Gente, você pensa na loucura. Eu só sei que assim, gente, eu penso rápido. Isso é um negócio que você vai adquirindo com o tempo. Então, quando eu fui olhar lá, eu falei, tava assim, a grama estava submersa assim na água. Quer saber? Vamos fazer bem. Eu fiz na cantina de uma escola meu casamento. Eu só fiquei assim, o que a gente tem para decorar? O que a gente pode colocar na frente para cobrir, para descaracterizar que isso aqui é uma cantina? Sabe? Na área que os alunos comem assim na frente. E aí eu peguei, levei um monte de planta, levei uns negócios, e aí você põe uns voal, uns panos, e no fim das contas eu casei lá. E tá tudo certo. Agora a gente já sabe, viu, Dixon? Porque assim, quando a gente casou na pandemia, então a gente cancelou a cerimônia da igreja e a festa, né? A gente foi só nós dois e mais a nossa madrinha. E nesse dia, inclusive, estava caindo assim um temporal, foi um dilúvio em Belém, que a gente quase não consegue chegar no cartório de tanta chuva. Cenário apocalíptico mesmo. E aí eu lembro que eu disse para ele, né? Não, deixa passar a pandemia e a gente faz a festa de casamento. Até porque quando a gente foi conversar com o padre, ele disse logo, olha, não quero essas coisas de inventar coisa, viu? Porque tem noivo que inventa coisa, quer botar cachorro para trazer aliança. E detalhe, a gente queria fazer o casamento temático de Star Wars, né? Então a gente olhou um para a cara do outro e disse assim, temos que achar, não vai ser esse padre, a gente vai ter que achar outro padre, né? Mas a gente ainda planeja fazer a cerimônia, né? A gente está aí tentando ter uma folga nas missões para poder planejar fazer a cerimônia. Então a gente já sabe, tu vai organizar o casamento. Olha, gente, eu odeio esse Mac da Amanda, porque ela faz as coisas e surge assim os bichinhos aí, o meu não faz isso. Não quero nem saber, super chateada com essas coisas dela. Amores, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não? Estamos todos com fome já? Quero ter Dixon. Casamento. Eu vou fazer assim, então. Eu acho que eu vou botar a onda para organizar e vou contratar os produtores da turma, né? Tá todo mundo já especialista em evento. Eu apoio. Amanda, né? Amanda, obrigada, amiga. Sabe que é sempre um prazer. A Amanda é uma caixinha de surpresas, ela faz 50 coisas, então a gente nunca sabe todas as coisas que ela faz, entendeu? Eu vou descobrindo conforme a gente vai conversando. Ela, olha, eu fiz tal coisa. Eu falei, é mesmo, Amanda? Mas, amiga, é um prazer te ter aqui. Espero que os meninos tenham aproveitado muito. Quem vai assistir depois também, eu vou baixar, vou fazer que nem eu fiz na outra turma. Eu vou baixar esse vídeo, colocar no YouTube, porque é mais fácil o acesso. Algumas pessoas têm dificuldade com Teams. Mas, muito obrigada, meu amor. Você quer falar alguma coisa? Quer se despedir da turma? Eu só quero agradecer o convite, foi um prazer. Admito que gosto muito também de falar do assunto. Se vocês tendo alguma dúvida, a gente pode bater papo depois lá no grupo grátis. Tchau, gente. Então, bom sábado, bom descanso aí. Semana que vem tem mais. Tchau, muito obrigada.